Esse jovem segue pistas deixadas em histórias pelo seu avô e acaba indo parar em uma ilha misteriosa, onde existem crianças com poderes especiais e criaturas extremamente perigosas. Fala galera! Hoje no Resumindo Filmes iremos acompanhar O Lar das Crianças Peculiares, um filme de aventura e fantasia lançado em 2016. Então partiu se inscrever e deixar o like, e agora bora pro vídeo. Começamos vendo Jack Portman trabalhando em um mercadinho, quando a jovem Amy, que é a típica patricinha popular da escola, aparece junto com os amigos que acabam zoando o coitado. E para piorar, o seu pai Frank, que era um vacilão que não trabalha, lhe liga pedindo para cuidar do seu avô. Então, ao acabar o expediente, sua amiga Shelley lhe dá uma carona, e no caminho Jake liga para o seu avô Abe, que diz para o jovem não se aproximar da sua casa, pois era perigoso. Só que o garoto não dá muita atenção por achar que era loucura do velho. No entanto, quando ele chega na rua do avô, Shelley quase atropela um estranho de olhos brancos, deixando o rapaz apreensivo. E tudo ainda piora quando ele chega na casa de Abe e não encontra o avô, correndo para pedir ajuda de Shelley, que vai no carro buscar um 38. Nessa hora, ele vê que a cerca que ficava no quintal estava danificada, e encontra Abe caído no chão da floresta, que ficava atrás da residência. O velho estava sem olhos e quase batendo as botas, só tendo tempo de dizer para o neto procurar a fenda, que a ave iria ajudá-lo e explicar tudo, além de falar algo sobre a data 3 de setembro de 1943. Aí Shelley chega com um 38, sendo seguido por uma criatura que mais parecia o Slenderman, mas aparentemente ela não era capaz de vê-lo, e o monstro acaba desaparecendo rapidamente, como se nunca tivesse estado lá. Um tempo depois, descobrimos que Abe tinha arrastado pra cima, e que Jake estava se consultando com a psicóloga Dra. Golan, tudo por conta das circunstâncias estranhas que o velho tinha morrido, e que segundo a polícia, ele tinha sido atacado por cachorros famintos. E ele estava lá também porque as historinhas para dormir que o avô contava para o Jake, aparentemente tinham embaralhado seu cérebro, já que o Abe afirmava que tinha ido morar em um orfanato que ficava em uma ilha, e que lá tinham crianças superpoderosas, e Jake acreditava nisso. Por isso, a Dra. Golan ajudava ele a separar o que era real da fantasia. E podemos ver que acreditar nessas histórias dificultou bastante a vida do garoto na escola. De madrugada, Jake desperta no meio da noite, e percebe o reflexo de um monstro em sua janela, mas rapidamente ele vê que era apenas os galhos de uma árvore e volta a dormir. No outro dia, ele ganha uma festa de aniversário, mas não se mostra muito animado por causa da morte do seu avô, enquanto que Frank nem parecia ligar para a morte do velho, dizendo que Abe não tinha sido um bom pai. Ele ainda conta que o cara vivia viajando e nunca parava em casa. Por isso, Frank e sua irmã Suzy sempre suspeitaram que Abe estava traindo a esposa, a mãe dos dois no caso. Porém, isso não muda a opinião de Jake sobre o avô. E aí, Suzy vai até o jovem e entrega a ele um livro que tinha sido deixado por Abe, que tinha uma dedicatória para o neto e um postal de 2 anos atrás de uma tal senhorita Peregrine, que segundo Abe, era quem tomava conta do orfanato. Então, o garoto mostra aquilo para os pais e para a Dra. Golan, que fala para o jovem ir até a ilha, já que isso seria bom para ele separar a verdade da ficção e para se despedir do avô. Logo, Jake e o pai estão em uma balsa próxima a uma ilha do país de Gales, onde o tal orfanato estava localizado, e onde um navio de cruzeiro chamado Augusta tinha afundado em 1915. Ali eles também veem um falcão peregrino voando sobre a balsa, e o garoto debocha dizendo que era a senhorita Peregrine que tinha se transformado em ave, assim como nas histórias de Abe. E eu até pensei que o navio Augusta pudesse ter sido inspirado em um naufrágio real, mas não encontrei nada na internet sobre esse tal cruzeiro. No entanto, uma curiosidade é que em 1915 ocorreu um naufrágio muito famoso, o do RMS Lusitania, um dos irmãos do lendário Titanic, e que foi afundado por um submarino alemão, mais precisamente em 7 de maio de 1915, o que acabou levando a vida de 1.198 passageiros e tripulantes. Mas de volta ao filme, Jake e seu pai chegam até a única hospedagem que tinha na ilha, que mais parecia um bar. Lá eles conhecem Kev, o dono do lugar, e o cadeirante Og, e Jake tem a ideia de sair para explorar a ilha sozinho. Mas Frank não deixa e contrata 2 jovens locais para acompanhá-lo. Assim conhecemos Verme e Dirty D, que faziam um rap muito ruim, e que mostram o caminho do tal orfanato para o Jake. Chegando lá, ele encontra o lugar destruído e retorna para a hospedaria bem decepcionado. Aí Og conta que a casa foi destruída por um bombardeiro alemão no dia 3 de setembro de 1943, durante a Segunda Guerra Mundial. E esse é o mesmo dia que Abe tinha falado para o seu neto em seu leito de morte. E aí, decidido a voltar no local no dia seguinte e explorar mais, Jake mente para o pai, dizendo que ia sair mais uma vez com o Verme e o Dirty D. Assim, ele retorna ao orfanato e começa a andar em meio aos escombros, encontrando uma estranha jovem que o chama de Abe, o assustando. Em seguida, Jake vê algumas crianças bastante estranhas e tenta fugir dali porque ele é um medroso, e acaba levando um tombo que o deixa um tempo desacordado. Momentos depois, ele desperta sendo carregado por uma garotinha que tinha super força chamada Browning, que o larga próximo às outras crianças, que ele reconhece das histórias do avô sobre o orfanato.
orfanato. Elas falam que estavam ali aguardando o garoto para levá-lo através da fenda, a pedido da senhorita Peregrini. E nessa hora descobrimos que o falcão peregrino que o rapaz tinha visto antes era mesmo a senhorita Peregrini transformada. Surpreso com aquilo, o garoto entra com eles na fenda, mas como ele é muito medroso, o coitado só corre de volta à hospedaria. Só que aquele não parecia ser o mesmo local de antes, e o dono do lugar, que não era o Sr. Kev, não reconhece Jake, falando que ele era um espião alemão. E então, antes de ser pego, a louça começa a voar por toda parte, e Olive tira o rapaz de lá, colocando fogo no local com seus poderes. Do lado de fora, Jake fica achando que tinha feito aquela bagunça na hospedaria com os poderes da sua mente. Mas Emma dá um banho de água fria nele, ao explicar que tinha sido Millard, o menino invisível que tinha causado tudo aquilo. Ele também conta que aquele era o dia 13 de setembro de 1943. Logo, eles estão na porta do orfanato, que agora estava intacto, e a senhorita Peregrini convida o Jake para tomar um chá. Depois, ele conhece Fiona, a menina que tinha o poder de fazer os vegetais crescerem, e a senhorita Peregrini explica que existiam diversos orfanatos como aquele pelo mundo, e que todos são cuidados por uma Embryne como ela, que além de se transformar em ave, tinha o poder de manipular o tempo, possibilitando que elas criassem fendas e vivessem o mesmo dia para sempre. Isso era uma forma de manter as crianças peculiares a salvo do restante do mundo. E aí, após conhecer as outras crianças do lugar, Emma pede que Jake a ajude a colocar um filhote de esquilo de volta em uma árvore, como fazia todos os dias, revelando que Abe ajudava com a tarefa quando ele era uma criança. E Emma era mais leve que o ar, por isso ela tinha que usar os sapatos de chumbo para não sair voando. Mais tarde, Jake vai se arrumar para o jantar quando conhece Enoch, um maluco chato que tinha ciúmes de Jake por conta de sua proximidade com Emma, e ele podia controlar cadáveres e bonecos para que fizessem as suas vontades. E além de ser um chato, Enoch era bastante sádico, gostando de ver os bonecos se matando. A seguir, Emma está ajudando Jake a se arrumar, enquanto conta para ele que Abe visitava os outros orfanatos espalhados pelo mundo, mas se recusa a dar mais detalhes. Durante a janta, as abelhas que viviam dentro de Hill acabam escapando, causando bastante confusão, mas ele logo as recolhe, e Claire fica com vergonha de comer na frente de Jake, revelando que ela tinha uma boca bizarra atrás da cabeça. Em seguida, Enoch dá uma de babaca querendo que Jake vá embora, e isso irrita Emma, que se levanta da mesa, e a senhora Peregrini sai para atender uma ligação do jovem Abe, como fazia todos os dias. À noite, Horace faz uma sessão de cinema, espelhando seus sonhos como sempre fazia, e os sonhos dele às vezes mostravam coisas do futuro, e dessa vez ele sonhou com a chegada de Jake. Além disso, ele mostra algo sobre uma Embryne misteriosa que tinha sido presa por pessoas de olhos brancos, e todos pensam que aquilo não era nada demais, apenas um pesadelo que ele teve. Em seguida, o sonho muda, mostrando Jake beijando Emma, e aquela visão faz os dois jovens ficarem muito desconfortáveis, além de deixar o Enoch cheio de ciúmes. Só que logo a senhorita Peregrini interrompe o filme e leva todos para fora, onde ela reinicia o dia na hora em que o avião alemão deixa cair uma bomba sobre a propriedade. Depois, a mulher manda que Emma levasse o convidado embora, mas antes de partir, Jake pega uma carta do seu avô endereçada para a senhorita Peregrini, na tentativa de descobrir toda a verdade. Na fenda, a dupla encontra com outra Embryne transformada em ave, ferida devido a um ataque que sofreu, e Emma pede para o garoto ir embora sem se despedir, porque não gostava disso. Jake fica meio apreensivo, mas faz o que ela falou, prometendo retornar no dia seguinte. De volta ao seu tempo, Jake encontra com seu pai, e é acusado por um fazendeiro de ter finalizado algumas cabras, mas Frank acredita na inocência do filho, que estaria com o verme e o Dirty D. Só que os meninos falam que não tinham visto Jake o dia todo, e a farsa dele é descoberta, deixando Frank extremamente irritado. Então ele decide não desgrudar mais do garoto até que fossem embora da ilha. À noite, Jake lê a carta do seu avô e descobre sobre um cara chamado Baron, que estava caçando fendas, e ele já tinha encontrado a localização de uma delas, a fenda da senhorita Avocet. No outro dia, Frank obriga o filho a ir até a praia para tirar fotos de pássaros para o seu livro, só que um cara já estava lá para o mesmo propósito, fazendo Frank desistir das fotos. E voltando para a hospedaria, Jake e seu pai descobrem que Og estava desaparecido, e quando o garoto se oferece para procurá-lo, Frank o proíbe. Mais tarde, depois de beber algumas cervejas, Frank vai de berço, e Jake aproveita a chance para escapar e voltar até o orfanato. Mas antes, ele tem um encontro bastante suspeito com o cara das fotos de pássaros. Em seguida, ele chega ao orfanato, onde encontra a senhorita Peregrini cuidando da senhorita Avocet. Então o jovem conta para a mulher que leu a carta do seu avô, e tenta fazer Peregrini contar a verdade, mas ela se nega e vai embora bolada. Aí Enoch, que tinha escutado a conversa, convence Jake a ir ver Victor, dizendo que ele revelaria toda a verdade, só que o garoto tinha sido morto há um tempo atrás, e o vacilão usa seus poderes para fazê-lo despertar e dar um susto no Jake. Depois disso, o menino tenta fazer Emma lhe contar tudo, e inicialmente a garota se recusa, mas quando o rapaz conta sobre o homem de olhos brancos que viu no dia em que Abe morreu, ela decide abrir o jogo com ele. Então a moça o leva para o local do naufrágio do cruzeiro Augusta,
fenda, onde revela que podia controlar o ar e faz toda a água de uma sala do navio ser expulsa dali, possibilitando Jake respirar normalmente. Emma então pega uma caixa com coisas deixadas por Abe, onde tinha uma foto de Baron e de seus companheiros maléficos, e ela conta que aquelas pessoas buscavam destruir as crianças peculiares. Além disso, a menina mostra que junto das coisas de Abe estava um mapa com a localização de todas as fendas. Em seguida, ela fala que Jake também era um peculiar, pois só pessoas com habilidades especiais podiam atravessar as fendas. E para provar isso, ela mostra ao garoto a senhorita Peregrine finalizando um Slenderman, o que havia matado Victor e que aparecia ali sempre na mesma hora e no mesmo local. Aí ela mostra que o bicho era invisível para todos, menos para o Jake, falando que Abe tinha a mesma habilidade que o neto. Após isso, a senhorita Peregrine decide abrir o jogo com o rapaz, revelando que Baron liderava uma facção de peculiares descontentes em viverem nas fendas e se esconderem do mundo. Por isso, eles capturaram a Embrine e a usaram para fazer um experimento para se tornarem imortais. Só que isso terminou transformando eles e seus companheiros em etéreos invisíveis, que eram aquelas criaturas tipo Slenderman. E para voltarem a serem humanos, eles tinham que comer os olhos de peculiares, principalmente de crianças. Por isso, era tão importante manter as fendas em segredo. Nessa hora, a senhorita Vossette desperta e conta aos demais que a sua fenda foi atacada por etéreos e que Baron tinha capturado diversas Embrines para refazer o seu experimento, sendo todas mantidas no porão da torre na fenda de Blackpool. Jake então se lembra das ovelhas mortas do dia anterior, concluindo que os vilões já tinham chegado até a ilha e que apenas não haviam encontrado a fenda ainda. E por causa disso, a senhorita Peregrine decide que eles iriam embora dali. Então os jovens começam a arrumar as coisas e Emma pede que Jake fique e os ajude, já que ele era o único que conseguia ver os etéreos. Mas o garoto recusa ficar por conta da sua família, e a família dele nunca deu muita atenção para ele mesmo. O pai só foi até a ilha por causa do livro que estava escrevendo, e ele tratava o filho como um doente mental. Já a mãe era outra que não tava nem aí pro filho. Se fosse eu, ficava por ali mesmo. Porém, não é isso que o Jake faz. E quando ele volta ao seu tempo, Jake fica sabendo que o Sr. Og havia sido morto e seus olhos devorados. Por isso, ele corre de volta até a fenda, e o inútil do Frank não consegue acompanhar o moleque, e ele é seguido por Baron. Lá o cara revela que o seu poder era mudar a aparência, mostrando que tinha assumido a forma do cara que estava tirando fotos dos pássaros, e que antes disso tinha sido a Doutora Golan, tudo para ficar de olho em Jake. E aí o homem agradece pelo menino ter lhe mostrado a entrada da fenda, e o faz de refém, levando o moleque até o orfanato. No local, Baron pega o povo de surpresa, e faz a senhorita Peregrine trancar os jovens em uma sala para serem devorados por um etéreo que estava chegando, e depois se transformar em um pássaro e entrar numa gaiola. Mas antes, a mulher se despede das suas crianças, emocionada, e pede que Jake as proteja. Em seguida, ela vai embora com o vilão, enquanto as crianças ficam com a senhorita Vossette, que tinha se escondido de Baron. Só que ela não dura muito não, porque quando o etéreo chega, ela é a primeira a ir de arrasta pra cima. Porém, antes dela ser devorada, o telefone toca, e Emma fala para Jake atender. É aí que ele ouve a voz do jovem Abe, e diz que ele foi o melhor avô de todos, e que sentia falta dele, mesmo que o cara não conhecesse o neto ainda. Mais tarde, quando a senhorita Vossette é finalizada, o garoto pega a besta que ela estava portando e atira contra o etéreo, salvando Enoch, que tinha sido pego pelo vilão. Nesse instante, todos correm para o sótão, próximo da hora em que o bombardeio alemão começaria, e isso dá uma ideia a Jake. Ele faz todos saírem pela janela, descerem por uma árvore que Fiona tinha usado seus poderes para aumentar de tamanho, e em seguida ele atrai o etéreo para ser destruído na explosão da bomba. Só que ele e Emma acabam ficando para trás, escapando no último momento graças à habilidade dela de flutuar. Logo, a fenda se fecha sem a senhorita Peregrine para mantê-la aberta, e os jovens decidem ir salvar a mulher utilizando o navio naufragado Augusta. Aí, após Emma usar seus poderes de manipular o ar para trazê-lo do fundo do mar, as crianças peculiares partem para a torre Blackpool. Mas antes, eles têm uma rápida discussão sobre o plano de ataque. Eles debatem que a senhorita Peregrine foi levada para o ano de 2016, pois era a época que a fenda de lá havia sido feita. Desse jeito, todas as crianças de 1943 envelheceriam muito rapidamente e morreriam se ficasse muito tempo por lá, de forma que só o Jake poderia sobreviver ali. Emma ainda fala que como 2016 era o ano em que Abe morreu e a fenda estava presa em janeiro daquele ano, Jake poderia rever o avô vivo, mas o restante teria que voltar antes que a fenda se fechasse. Então eles armam seus planos, chegando até um parque de diversões e um pier onde ficava a entrada da fenda. No local, Emma e Jake vão até a torre para atraírem os etéreos, enquanto os demais preparam uma armadilha. Sem demora, o casal retorna com 4 etéreos e 2 homens em seu encalço, e os vilões invisíveis são atacados por bolas de neve e doces para ficarem visíveis aos olhos normais. Depois, as caveiras do navio afundado são ressuscitadas por Enoch e atacam os vilões, acabando com eles, com uma ajudinha da criança fortuna Browning. A seguir, as crianças peculiares vão para a torre, onde confrontam Baron e seus 2 companheiros, mas o ataque não sai como esperado, pois Baron
Barron acaba sendo osso duro de roer e vai até as Embryons presas no porão. Já os outros dois vilões, um deles consegue atirar Browning dentro de uma piscina inflável e congelar a água para prender a garota ali. Só que Fiona surge e atira sementes no chão, que crescem e aprisionam o cara. Em paralelo, Emma prende Barron em uma parede usando seu sopro, dando uma brecha para Jake entrar na sala e libertar as Embryons. No andar de cima, o homem consegue se livrar das plantas. Em seguida, ele surpreende Olive, que estava tentando descongelar a Browning, e congela a menina do fogo. Ao ver aquilo, Enoch fica bastante bolado, porque percebeu que amava Olive, e usa um elefante cenográfico para derrotar o Senhor do Gelo. Então ele respira aliviado ao ver que a amada estava viva. Enquanto isso, uma mulher que parecia um canguru parte para cima das outras crianças, mas Claire usa sua boca na nuca para mordê-la, e os gêmeos mostram seus rostos, que se assemelhavam ao da Medusa, e transformam a mulher em pedra. No porão, Emma perde o fôlego depois de tanto assoprar, e o Sr. Barron vai atrás de Jake. E isso aqui não faz muito sentido. A Emma conseguiu tirar um navio de cruzeiro do fundo do mar, soprando a água para fora da embarcação, e agora ela perdeu o fôlego rapidinho. Mas enfim, continuando a história, o Barron começou a quebrar a porta da sala onde as Embryons estavam presas, transformando seu braço em machado. E Jake, que ficou esse tempo todo enrolando, finalmente conseguiu destravar as gaiolas. E aí, quando o vilão entra na sala, ele é atacado pelas aves antes delas fugirem por uma abertura no teto. Meio nocauteado, Barron ouve as vozes de Emma e Enoch se aproximando, e se transforma em Jake para confundi-los. Só que um dos etéreos que tinha sobrevivido à luta do pier o ataca por trás, tomando seus olhos. Rapidamente, Enoch joga para o verdadeiro Jake a besta que a senhorita Peregrine usava, e o garoto finaliza o monstro. Assim, todas as crianças se despedem de Jake antes que a fenda se feche, e Emma é a mais triste de todas, porque tinha se apaixonado por ele. Em seguida, eles vão embora, e Jake volta até a casa do avô, onde o encontra vivo, e diz para ele tudo o que tinha passado. Então Abe dá um mapa com a localização das fendas, e algum dinheiro antigo para o neto, falando para ele ir atrás de Emma. E aí o rapaz percorre muitos lugares tentando encontrar a amada, passando por uma fenda no deserto da Califórnia e por outra em Tóquio. Ele também chega a entrar na marinha por um tempo, até que 2 anos depois ele finalmente encontra Emma, e o navio naufragado ainda aguardando ancorado no pier. Lá, ele e Emma enfim se beijam, enquanto a senhorita Peregrine observa tudo feliz, ao mesmo tempo em que as crianças recolhem a âncora e partem em busca de uma nova casa. Fala galera, quais dos poderes vocês acharam mais interessantes? Me contem nos comentários. E se você quiser ver outros vídeos assim, é só clicar nas sugestões que estão aparecendo na tela. Muito obrigado por assistir e até o próximo.